Boa noite a todos, estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, né, na Rua Progresso, 1190. A falange unidos para o bem, iluminando cada um de nós e a nossa família. Sempre a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. São 120, nos domínios do bem. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. Por quê? Para que teu benefício não fosse compor obrigação, mas espontâneo. Paulo, primeira carta a Filemon, capítulo 1, versículo 14. Das leis evolutivas, que todos os agentes inferiores da natureza sirvam em regime de compulsório. Pedras são arrancadas ao berço multimilenário para que obedeçam às construções. Tombam vegetais, a duros lances de força para se fazerem mais úteis. Animais sofrem imposições e pancadas, a fim de se entregarem à prestação de serviço. Alcançando, no entanto, a razão, pelo atestado de madureza própria, o espírito é chamado ao livre-arbítrio, o filho do Criador que o atingiu a maioridade na criação. Chegada a esta fase, ilumina-se pela chama interior do discernimento para a aquisição das experiências que lhe cabem realizar, de modo a erguer seus méritos, podendo, em verdade, escolher o caminho reto ou sinuoso, claro ou escuro, em que mais se apraza. Reflete, pois, na liberdade íntima e pessoal de que dispões para fazer o bem, amplamente, ilimitadamente, constantemente. Escrevendo a Filemon, disse Paulo, mas nada quis sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por obrigação, mas espontâneo. Assim também, o Divino Mestre para conosco. Aqui e ali propõe de maneira direta ou indireta ensinamentos e atitudes, edificações e serviços, mas espera sempre por nossa resposta voluntária, de vez que a obra da verdadeira sublimação espiritual não comporta servos constrangidos. Salmo número 120, nos domínios do bem. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que teu benefício não fosse compor obrigação, mas espontâneo. Paulo, carta a Filemon, capítulo 1, versículo 14. Boa noite a todos. Vamos refletir um pouco sobre esse texto de Emmanuel. Ali tem duas situações em que ele cita a compulsoriedade e o livre-arbítrio. E é muito interessante porque os dois estão intimamente ligados e os dois, ele vai dizer muito de quem nós somos, porque tudo está relacionado a escolhas. O que é compulsório? Compulsório é obrigatório. E livre-arbítrio é liberdade de escolha. Então, você, quando pensa naquilo que você é obrigado a fazer, você vai entender ali que a sua liberdade, de alguma forma, está sendo tolhida, está sendo cerceada, não está sendo respeitada. Só que quando a gente vai pensar, né, em situações espirituais, quando a gente vai pensar em situações do espírito, a gente vai pensar que a compulsoriedade é simplesmente resultado, em algumas situações, das nossas escolhas infelizes. Em algumas situações, conversando com pessoas que às vezes passam por essa ou aquela adversidade e entendem a si mesmo, né, como eu sou uma pessoa boa. Eu faço bem ou eu não faço mal, que são duas situações diferentes. Porque não fazer o mal não é a mesma coisa que fazer o bem. Porque se eu deixo de fazer o bem, de alguma forma, eu estou contribuindo com o mal, porque eu estou sendo omisso em situações onde eu poderia estar fazendo o bem.
Então, quando a gente vai pensar, né, em nossas situações, em nossas dores, em nossos sofrimentos, e mesmo que nós estamos já em situação que temos o discernimento de realmente diferenciar o bem e o mal, e quando a gente fala em discernimento, é porque nós devemos entender que na estrada evolutiva, muitos dos nossos erros, que nos coloca como transgressores das leis divinas, tem muito mais uma conotação de ignorância do que de maldade. Principalmente quando a gente entende que o mal não é algo eterno, que o mal é uma situação transitória que depende da escolha dos espíritos. Então, às vezes, espíritos muito inteligentes estão alinhados àquilo que a gente chama de mal, de escolhas erradas. Mas, por mais que sejam inteligentes do ponto de vista do intelecto, ainda são ignorantes do ponto de vista do amor. E quando a gente fala da compulsoriedade, a gente vai lembrar que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. E para a gente entender bem, quando sairmos de provas e expiações para a regeneração, nós não estaremos como espíritos já de posse da razão e do livre-arbítrio, mas na situação de compulsoriedade. Porque expiação nada mais é do que a situação compulsória do espírito que, pela graça divina, está quitando parte de seus débitos das leis perante, né, suas transgressões das leis de Deus. E o contrário, a aprovação, a gente pode dizer que é livre-arbítrio. E aqui nesse momento, né, em um corpo de carne, em uma reencarnação que é a oportunidade de crescimento e de evolução, com a graça do esquecimento das nossas atitudes contrárias às leis de Deus, nós podemos nos questionar, mas por que em tal momento, ou nesse atual momento, eu estou sofrendo tal ou qual situação? Se eu não me sinto, ou não tenho lembrança, ou não tenho memória de ter dado causa a isso, lembrando da lei de causa e efeito. E aí que a gente olha a maravilha desse texto de Emmanuel. Porque se nós já atingimos a razão e já conquistamos o livre-arbítrio, vamos entender que lá no fundo do nosso coração, o nosso espírito sabe que foi uma escolha. E embora às vezes a dor seja grande, nós vamos entender que às vezes a nossa resiliência diante de tal ou qual provação significa que eu já estou em um degrau a mais na evolução, porque eu já posso usar livremente o meu direito de escolha, porque já estou capacitado para suportar as dores da provação. Então, meus irmãos, nesse momento, quando nós darmos início à nossa prece, eu quero convidar a todos a pensar nessa oração de hoje como uma oração de cura. E essa cura, ela é bem abrangente, ela tem vários aspectos, várias características. Ela vai curar, em primeiro lugar, qualquer sinal de revolta nossa, né? De questionamentos ainda, resultado da nossa fé oscilante. Ela vai curar o nosso espírito enfermo, que muitas vezes resulta em enfermidades no nosso corpo físico. Ela vai nos curar da nossa emoção ferida e adoentada, que às vezes dá margem a situações de depressão, a situações de vazio espiritual. Então, vamos pensar que nós estamos aqui hoje em busca da cura, a cura que nos é necessária. Portanto, eu convido a todos
a fechar os olhos, a elevar o pensamento ao mais alto e a mentalizar Jesus. Não esse Jesus complicado, mas Jesus em dos seus belos momentos, em de suas belas passagens. Jesus em oração no Horto das Oliveiras, porque nós vamos nos sentir comungando com a peça de Jesus, comungando com a energia curativa de Jesus. E vamos rogar a Jesus, guia e modelo da humanidade, que nos sustente em nossas dores, em nossos medos, em nossas angústias, que nos ajude a curar o nosso corpo, o nosso espírito, que cure a nossa alma, que conforte o nosso coração aflito. Jesus, mestre da vida, segure em nossas mãos e nos auxilie, nos guiando pelos atos obscuros da nossa dor, que possamos ter a consciência de que somos fortes, de que somos resilientes e que junto a Ti vamos transitar por esses momentos, superando toda e qualquer dificuldade. Ser conosco, Jesus, em todos os momentos, hoje, agora e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos da vida. O pão do corpo e do espírito dá-nos hoje. Perdoe-nos, Senhor, as nossas faltas, as nossas dívidas. Perdoe-nos, Senhor, o nosso comprometimento com a lei. Nos ajude a permanecer firmes na fé, para que nós não caiamos em novos erros. Mas nos ajude a livrar-nos de todo o mal, principalmente aquele oriundo de nossas escolhas equivocadas. E ser conosco em todos os momentos. Que assim seja.